Aos 24 de abril de 1961, nasceu em Pau de Estopa, município de Coroatá, Maranhão, Joás de Albuquerque Santos, filho de Miguel Lucas Santos e Joana Maria Albuquerque Santos, sendo que em 16 de fevereiro de 1979 mudou-se para Coroatá, aonde concluiu seus estudos primários. Na igreja em Coroatá, serviu como professor da escola dominical, trabalhou como coordenador dos trabalhos de mocidade do Templo Central, serviu como auxiliar naquela igreja. No dia 15 de março de 1986, casou-se com a jovem Maria das Graças da Silva Santos, de onde nasceram 2 filhos, Samara da Silva Santos e Sócrates Apolo da Silva Santos. A esposa, sendo de Pio XII, Maranhão, mudou-se para esta cidade em abril do mesmo ano, e onde serviu na Assembleia de Deus em Pio XII como auxiliar e logo em seguida sendo apresentada ao Ministério de Evangelista no dia 25 de fevereiro de 1987 pelo pastor José Gomes da Silva, de saudosa memória. Um ano depois de servir como evangelista, com a morte do pastor José Gomes da Silva, foi ordenado ao Santo Ministério Pastoral no dia 3 de junho de 1988, pelo pastor Estevão Ângelo de Souza, de saudosa memória. Serviu como pastor em Pio XII, dando início a uma grande reforma do templo, passando somente 1 ano e 6 meses como pastor em Pio XII. Logo em seguida, sendo convidado a vir para São Luís pelo pastor Estevão Ângelo de Souza, chegando na capital maranhense no dia 30 de dezembro de 1989, passando a residir no bairro Maiobão, dirigindo aquela congregação por 6 anos e 6 meses, aonde o Senhor Deus abençoou grandemente a sua obra na expansão do Evangelho por toda aquela região. No dia 19 de maio de 1995, deu-se a transferência para o bairro do Coatraque por decisão do Ministério em São Luís. E assim assumiu a igreja da área 16 Coatraque, até hoje aonde Deus tem abençoado poderosamente. Chegando ao Coatraque, tinha apenas um templo construído e um pequeno salão alugado. Segundo a direção de Deus, iniciou um grande trabalho de evangelização no bairro aonde Jesus tem salvado muitas vidas. A igreja cresceu e já foram construídos 3 novos templos e 2 salões alugados. O pastor Joás Albuquerque, da Assembleia de Deus Campo Coatraque, está completando 20 anos do seu ministério pastoral. Ele está aqui do nosso lado e vai contar um pouco para nós como foi essa história, começar, iniciar aí no ministério pastoral há 20 anos atrás. Eu só agradeço a Deus por esta grande bênção de Deus na minha vida. Na verdade, completar 20 anos de ministério pastoral não é fácil. Eu até lamento assim, muitos que começaram junto comigo não chegaram até onde eu estou chegando. Então eu tributo a Deus todo louvor, toda honra, toda glória. O Senhor foi que fez isso. E eu glorifico a Deus por isso. Pela graça de Deus estou trabalhando na 3ª igreja. Comecei lá em Pio XII, lá eu comecei ali, trabalhei como evangelista. Depois fui ordenado ao ministério pastoral, passei a pastorear também aquela igreja. Depois Deus, pela sua infinita graça, me trouxe para São Luís. Fui trabalhar no Maiobão, trabalhei 6 anos e meio no Maiobão. Depois Deus achou por bem me trazer para o Coatraque e nós estamos aqui. São 20 anos na presença de Deus, são 20 anos trabalhando com a igreja de Deus, faço isso com alegria. A minha vida é essa, Deus me deu essa graça, eu faço o trabalho pastoral com alegria, com prazer. Sei que tenho as minhas falhas, porque sou um homem, tenho os meus defeitos, tenho as minhas fraquezas, mas procuro estar na presença de Deus com alegria para fazer aquilo que o Senhor tem me dado a fazer. Agradeço a Deus por estar completando meus 20 anos no Ministério Pastoral, aqui na Assembleia de Deus no Coatraque, uma igreja que Deus tem nos abençoado tanto. Eu agradeço a Deus pela vida da igreja e estou feliz aqui. Eu tributo ao meu Deus todo louvor, toda honra, toda glória. Nesse momento, a nossa felicidade é muito grande em poder compartilhar com o nosso querido e estimado pastor Joás, uma pessoa nobre, companheiro fiel, que nós o admiramos de longas datas, e por alcançar a graça de Deus
e completar mais um ano de vida ao lado dos seus familiares, ao lado da nobre igreja e da digna convenção que ele faz parte. Nós, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Mateus, e em nome da minha família, nós o parabenizamos, desejando a ele todas as bênçãos da parte de Deus. Que esta data se repita por muitas outras e ele seja graciosamente abençoado debaixo dessa mão tão especial que é a mão de Deus. Pastor Joás, nós te amamos e o Senhor Deus te abençoe. Amém. Para nós é um prazer, uma satisfação imensa saber que o nosso colega e conterrâneo, pastor Joás Albuquerque Santos, completa seus 20 anos de ministério nesse Maranhão, onde Deus tem desempenhado um trabalho brilhante e Deus te abençoa de forma tremendamente assustadora, que traz a nós satisfação, não somente a nós, mas a todo o Maranhão. Muitas pessoas têm sido beneficiadas por este homem de Deus, pastor Joás Albuquerque Santos, que hoje trabalha no Quatraque e tem desempenhado o papel não somente na cidade, mas também no interior. O nosso abraço, pastor Joás. Deus nos abençoe, juntamente com a sua família, a igreja e seus cuidados pastorais, e, enfim, que você possa ser bem-sucedido em toda a sua caminhada. Pastor Joás, nesses 20 anos de estrada, o senhor também conheceu muita gente, muitos amigos, muitos pastores, passou por muitos lugares. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais dessa história. Olha, a igreja aqui já sabe, eu gosto de dizer que eu faço amigo para toda a vida. Eu não faço amigo temporário, eu faço amigo para a vida inteira. Né? Então, se alguém quiser ser meu amigo, já sabe que tem que ser amigo a vida inteira. Então, é verdade o que você disse. Nesses 20 anos, pela graça de Deus, eu tenho conquistado muitos amigos. É uma coisa que eu gosto, é de fazer amigos. Eu acho que no mundo a vida é mais feliz quando você tem amigos. Então, eu louvo a Deus, tenho muitos amigos, assim... Fui muito amigo do pastor Estevão, né, que foi o meu pastor, foi uma pessoa assim que cuidou de mim, na verdade ele me tinha como um filho. E eu sentia o carinho do pastor Estevão e outros pastores, como os meus pastores, pastor Zé Ribeiro, pastor Amarante, pastor Eufrásio, né, e outros pastores que eu não consigo lembrar todos assim no momento. Mas eu agradeço a Deus, desfruto também da amizade com o pastor Gilmar Santos, que é um homem que prega no Brasil e no mundo. Desfruto de uma grande amizade, é um amigo muito íntimo meu, pastor Raposo, né, que eu louvo a Deus pela vida do pastor Raposo, é uma pessoa que eu me aconselho com ele, e muitos outros, pastor Edmilson Tenório, eu não dou conta de citar todos, pastor Bisael Rocha, muitos outros. Eu tenho muitos amigos aqui no Maranhão, como fora do Maranhão, e não apenas pastores, mas os diáconos da igreja, os presbíteros, os auxiliares, os obreiros da igreja, as senhoras da igreja, os jovens, as crianças, eu amo as crianças da igreja, os adolescentes. Então todo esse povo é meu amigo, são meus amigos, e eu não tenho como relacionar, assim, chamar o nome de todos, não é? Mas o meu trabalho é esse, é cuidar do povo e fazer amigos. Eu quero aproveitar esse ensejo e parabenizar o meu colega, meu amigo, pastor Joás Albuquerque, por esta data tão importante, tão magnífica, tão marcante. Seus 20 anos de ministério, sabemos dos labores, das dificuldades, das lutas que é o ser ministro, verdadeiro ministro da palavra, verdadeiro ministro de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o pastor Joás tem sido este homem dinâmico, este homem que tem pautado a sua vida no centro da vontade do Senhor. Pastor Joás, do fundo do meu coração, eu te abraço com esta palavra, eu te abraço do meu coração, e que Deus continue te abençoando, e que tua vida continue sendo próspera, assim como próspera a tua alma, e que este ministério possa ser cada vez mais profícuo, e que Cristo Jesus continue sendo o Senhor da tua vida, o Senhor do teu ministério, em nome de Jesus. Um abração, e que a paz bendita de Cristo continue reinando em tua vida, em teu coração, em todo o teu ministério, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Falar do pastor Joás Albuquerque Santos é a coisa mais fácil que eu acho. Falar de um homem de Deus, de uma pessoa corajosa, destemida, que gosta de enfrentar desafios, como trabalhar para Jesus é um grande desafio, realizar um impacto. Então, falar do pastor Joás para mim é fácil. E muito mais dizer
que ele é um amigo. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que um irmão. Joás, para mim, é esse amigo. Eu sou um homem de poucos amigos e Deus me deu Joás como um grande amigo. Então, Joás, parabéns pelos seus 20 anos de ministério. Acompanhei você quando você foi consagrado. Você passou na minha frente, porque logo você já era de mais destaque do que eu. Mas com amor ágape, eu sempre agradeci a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, da irmã Gracinha, do Apolo, desculpem, e da Samara. Essa família abençoada que Deus deu de presente à Assembleia de Deus no Quatraque. A Bíblia diz que Deus, Jesus Cristo mesmo, é quem dá um para apóstolos, outros para evangelistas e assim por diante. Só resumindo, Deus é quem dá o obreiro para a igreja. O que Deus faz? Pega um homem, capacita com o dom de Deus como capacitou você e depois dá de presente à igreja. Você é um presente para a Assembleia de Deus no Quatraque, para o nosso ministério, um presente para mim como seu amigo. Que Deus te abençoe, muitos anos de vida, muitas felicidades e que a graça do Senhor esteja contigo. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Parabéns pelos seus 20 anos de ministério. O pastor Joás, do pastor Joás, eu tenho boa informação. Primeiro, nós somos conterrâneos, nós somos coroataenses, uma cidade especial de onde tem saído a maioria dos pastores do estado do Maranhão. O Joás, eu já estive numa igreja onde ele havia sido pastor. É um pastor dinâmico, abençoado, tem uma vida progressiva, muito querido por todo o estado do Maranhão e, acima de tudo, é meu amigo, repetindo, meu conterrâneo. E eu diria ainda, com 20 anos de ministério, o pastor Joás só tem contribuído para a convenção das igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus no estado do Maranhão. A ele, o meu forte abraço, como colega e amigo dele e conterrâneo. Muito bem, em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar o meu mano, pastor Joás, por essa data que é muito importante, muito brilhante na vida do obreiro, seus 20 anos de ministério. E nós temos admirado muito o comportamento do pastor Joás no seu ministério, a forma como ele tem conquistado a igreja, a amizade, a confiança dos obreiros e de todos os membros da sua igreja, como Deus tem usado de um modo especial. A carreira ministerial do pastor Joás tem sido para nós uma demonstração do poder de Deus. Joás é realmente um homem chamado por Deus, que Deus tem usado maravilhosamente. Eu, nesse momento, gostaria também de parabenizar a igreja, que está promovendo essa festa de aniversário, porque o pastor Joás, ele é um homem que tem feito um brilhante trabalho, não somente na igreja em que ele pastoreia, mas também cooperado com as demais igrejas no estado do Maranhão, com o seu trabalho. Deus tem abençoado maravilhosamente. Eu parabenizo a igreja, parabenizo o pastor Joás, sua família, sua esposa, meus sobrinhos. E o nosso forte abraço. A igreja está fazendo um grande e relevante trabalho, parabenizando o pastor Joás pelo seu aniversário de 20 anos de ministério. Para terminar, eu gostaria que o senhor contasse um episódio engraçado que aconteceu no começo da sua vida, quando o senhor assumiu a primeira igreja como pastor, por exemplo. Olha, todo mundo quando começa tem as suas falhas, né? Não há esse que possa dizer, olha, eu não errei, eu não cometi nenhum deslize. E na verdade eu não me lembro no momento assim, mas eu vou tentar aqui lembrar de alguma coisa. Quando eu assumi a primeira igreja, que foi Pio XII, eu era muito novo ainda, né? Muito novo e sem muita experiência. Então, com certeza, se a gente procurasse aos irmãos, os mais maduros, lá em Pio XII, os quais na época eu pastoreei, com certeza eles teriam muita coisa, né? Alguma coisa para contar de alguma coisa. Mas eu me lembro de uma certa feita, né, que eu fui
conversar com um ancião da igreja, que era o presbítero da igreja, e eu estava conversando com ele alguma coisa, achando que estava abafando como pastor, né? E ele calado, ouvindo, e depois que eu falei tanta coisa, conversando com ele, assim, aquela empolgação de obreiro novo, de querer fazer tudo, e depois que eu, com tanta empolgação, contando aquilo para ele, que era o irmão Arcelino, já está com o Senhor, mas foi um grande amigo meu, um homem maduro no Evangelho. Depois que eu conversei com tanta empolgação, de projeto, de tanta coisa, aí ele riu e disse assim: pastor Joás, você está começando, e quando a gente está começando, a gente sempre pensa que pode fazer tudo, mas depois, com os seus anos de ministério, você vai descobrir que a gente nunca faz tudo. Há coisas que você vai chegar no fim do seu ministério e você não vai conseguir realizar. Então são coisas assim que a gente achava que ia fazer tudo, e hoje, depois de 20 anos, a gente vê que realmente você não faz tudo. São coisas que ficam na mente da gente. Mas eu só louvo a Deus assim, porque Deus tem me abençoado, né? Apesar de ter começado tão novo, mas Deus me deu muita graça. Eu sempre me cerquei de pessoas maduras, sempre procurei trabalhar ao lado dos homens maduros da igreja, das mulheres, e isso me deu muito equilíbrio, e Deus me abençoou muito, muito. Conheço o pastor Joás, meu amigo, desde jovem, que é um homem que tem se dedicado à obra de Deus, e como jovem foi auxiliar meu. Sempre vi naquele rapaz uma saída boa para o Evangelho, muita dedicação, e o que mais me impressionava era o seu comportamento de oração. Foi exatamente o que levou ao pastor Joás a se achar na posição que está hoje. Então, desde lá para cá, eu sempre venho colocando também o pastor Joás nas minhas orações, e reconheço também como amigo que ele tem demonstrado ser realmente um obreiro de valor, e quero agradecer a Deus pela vida dele, e também recomendo a bênção de Deus para ele e a família dele, e a sua igreja, todo o seu trabalho durante todos esses 20 anos de ministério. Bom, ele foi nosso auxiliar em Coroatá, um jovem operoso na obra de Deus, uma pessoa de um testemunho maravilhoso, uma pessoa dedicada à obra de Deus, e por isso mesmo Deus aprovou a vida do pastor Joás, dando a ele um ministério muito próspero, abençoado, de formas que eu desejo ao Joás muitos outros felizes anos, que Deus tenha dele misericórdia e o abençoe e continue dirigindo a sua vida. Para mim ele é uma pessoa, amigo, considero assim como um filho. A nossa intimidade tem sido muito grande, graças a Deus. Sempre ele me respeitou, e eu tenho considerado ele como uma pessoa muito importante no ministério. Deus que há de conservá-lo nesta grande caminhada, dando a ele muitos anos de vida para a glória de Deus, em companhia da família. Eu te desejo, irmão Joás, muitos outros felizes anos, que essa data se reproduza por muitas outras, que Deus continue te abençoando em toda essa tua trajetória e seja próspero. Muito obrigado. Pastor Joás, eu gostaria que o senhor deixasse agora uma palavra para os jovens que estão começando a carreira como pastor, que estão pleiteando a ser pastores no futuro. Eu queria que você deixasse uma palavra para eles de incentivo, para que eles possam continuar nessa jornada. Olha, pela alegria que eu tenho de viver pastoreando, pela alegria que eu tenho e a felicidade que eu tenho de ser um pastor chamado por Deus, vocacionado por Deus, eu gostaria que todos os jovens fossem pastor. Eu gostaria que todos os jovens tivessem a chamada pastoral, porque eu me realizo em pastorear. Para mim, eu quero dizer aqui para todos que estão me ouvindo, é a obra mais excelente que um ser humano pode desempenhar na terra. Para mim, é o ministério pastoral. Não há nada mais importante do que fazer a obra de Deus desempenhando o ministério pastoral. Então eu gostaria de dizer aos jovens da nossa igreja, a todos os jovens que estão me ouvindo nesse momento, se você tem
tem a chamada de Deus, se você tem a vocação de Deus, zele por isso, seja zeloso, seja cuidadoso. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, isto é, o ministério, uma excelente obra deseja. Então, se você tem um ministério, se você tem vocação para pastorear, se você tem uma chamada de Deus, que talvez você ainda não revelou para ninguém, talvez você ainda não tenha falado isso para ninguém, mas está encravada no teu coração, porque Deus te chamou. Eu só queria lhe pedir, jovem, não esconda essa chamada, não renuncie dessa chamada, vá até o fim, porque com certeza na hora Deus vai te colocar no lugar certo, a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida e você será um grande obreiro para ganhar almas, para cuidar da igreja, que é a obra mais excelente que um homem pode fazer na terra, é cuidar da igreja de Deus. Então, se você tem a chamada pastoral, se você tem uma chamada ministerial, zele por isso, porque custa caro. E essa chamada é só Deus que faz. Então, se Deus lhe fez, seja zeloso, seja cuidadoso, seja dedicado, espera a hora e o Senhor te coloca no lugar certo. Graças a Deus, Pastor Joás, Igreja do Campo Quatraque, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e expressar minha satisfação, grande privilégio em falar algo sobre o Pastor Joás. Eu tenho 5 anos de ministério, vocês nos conhecem, todos vocês nos conhecem, somos o pastor Douglas Ferro, já estivemos cooperando em alguns trabalhos aí com o Pastor Joás e a igreja no Quatraque, e na verdade o Pastor Joás, para mim, é um exemplo de pastor, um homem de Deus. Eu faço uso daquele texto que Paulo escreveu, a primeira carta aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo de número 11, verso de número 1. Serdes meus imitadores, como de Cristo sou. Pastor Joás, eu quero ser um imitador do Senhor. Haja vista, temos assistido e visto as vitórias que Deus tem manifestado na sua vida e através de seu ministério, nesta obra tão linda, tão maravilhosa que Deus tem feito no campo, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo do Quatraque. E com certeza é honroso falar nesse momento, continue nesta força, porque pastores como eu, que somos novos, iniciantes no ministério, nos espelhamos no Senhor e através do seu comportamento, do seu testemunho e do seu exemplo ministerial, nós aprendemos com isso. Continue, meu amado, vá nessa força, pois o Senhor Deus vai continuar te abençoando de forma poderosa em nome de Jesus. A Bíblia diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quero aqui, em nome da minha família, felicitar o caro colega, pastor Joás Albuquerque, por 2 décadas de ministério que o Senhor tem lhe concedido. Pastor Joás, eu quero externar a minha satisfação, me considero uma criança diante do Senhor, mas mesmo assim eu quero felicitá-lo por esta data tão maravilhosa. São 20 anos de ministério producente, que jamais envergonhou o santo nome de Jesus em solo maranhense. Que Deus continue lhe abençoando ao lado da sua esposa, de toda a sua família e da igreja do Senhor que está sob os seus cuidados pastorais, e que esta data ela possa se repetir por muitas e muitas outras, e que o Senhor prossiga sendo este homem de Deus e fiel aos santos, nos santos caminhos do Senhor. Muito obrigado e Deus o abençoe. Queremos dar os parabéns, pastor Joás, pelos seus 20 anos de ministério. Prossegue nessa tua força, varão valoroso, e saiba que Deus pode fazer tudo, muito mais do que aquilo que tu pensa. E com certeza o teu ministério será sempre uma bênção para a tua geração. Que Deus te ilumine e te guarde, em nome de Jesus. Amém, e meus parabéns. Pastor Joás, além de pastor, também está se lançando agora na carreira de escritor, né? Ele lançou agora um livro há poucos dias e eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse livro que o senhor está lançando agora. Eu mais uma vez digo, as coisas acontecem na hora de Deus. Eu, por algumas vezes, eu até já tinha pensado em escrever alguma coisa, porque o pastor, ele sempre está manuseando a palavra, e ele deseja fazer isso, mas ainda não tinha dado certo. Mas Deus, pela sua infinita graça, me concedeu agora a oportunidade de escrever um livro. É o primeiro, não é? E eu creio que Deus tem outros pela frente, eu creio que é um projeto de Deus, vem outros pela frente em nome de Jesus. Mas eu agradeço a Deus, assim, por essa grande vitória de Deus na minha vida, de escrever
esse livro, falando da palavra. Eu faço comentário da Bíblia, comentário da palavra, dos milagres, daquilo que Deus pode fazer. Então eu agradeço a Deus. Tudo isso, irmão, eu devo a Deus. Tudo isso eu devo a Ele, ao meu Senhor Jesus. Eu devo isso ao meu amado Espírito Santo que vive comigo todos os dias e que tem me dirigido e me capacitado. Eu agradeço a Deus por tudo isso. Então, Paulo e Fábio, eu agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço a Deus pela vida da minha família, porque sei que o meu ministério, o sucesso do meu ministério até aqui, tem dependido da minha esposa, que ora por mim, que consagra por mim. Enquanto eu estou no púlpito pregando a palavra, ela está intercedendo. Enquanto eu estou, às vezes, resolvendo alguma coisa na cidade, ela está no quarto clamando a Deus por mim, os meus filhos. Então eu louvo a Deus pela vida da minha família, porque eu tenho certeza que se não fosse a minha esposa e meus filhos, eu não tinha chegado até aqui. Agradeço muito a Deus pela vida de Gracinha, de Apolo, de Samara, de Suane, que são meus